forte. Mas sem Jesus você é fraco, você é derrotado, você é miserável, porque você é escravo do pecado. E aquele que vive no pecado, ele faz aquilo que o seu coração gosta. O copo de cachaça domina ele, e copo após copo o lança no chão e na miséria. As drogas dominam o seu coração. O ódio, a perversidade domina o coração do homem. Por isso que ele mata. Por isso que ele faz coisas terríveis. E é o que nós temos visto com os nossos olhos e ouvidos. Notícias. Todos os dias a maldade do coração do homem é exposta. O pecado traz vergonha para a tua vida. O pecado te mata. O caminho que você está sem Jesus, você vai morrer. Mas Deus te chama ao arrependimento. Quando Jesus começou a pregar, as pessoas se reuniam e Jesus falava: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Deixai o caminho das trevas, porque eu sou a luz deste mundo. Jesus dissipa as trevas do coração do homem, mas a palavra de Deus diz que o homem amou mais as trevas do que a luz. O homem gosta do que o mundo fala, do que o mundo ensina. Quando o homem ouve a palavra de Deus, o seu coração se revolta. Ele não gosta, ele tem ódio. E foi desta forma que mataram Jesus. Porque Jesus trouxe ao coração do homem o Evangelho. E o Evangelho são boas notícias vindas de Deus para os nossos corações. Vindas da parte de Deus para mudar a tua vida. Para mudar o teu filho, a tua filha, teu marido, tua esposa, teus pais, teus amigos. Para mudar o mundo. Mas o mundo rejeitou Jesus. O mundo rejeita Jesus. Temos 8 bilhões de pessoas caminhando sobre a face da terra. Mas a totalidade dessas pessoas não conhece o Senhor. Não conhece o Deus vivo. Conhece outros deuses. Homens. Deuses feitos pela mão do homem, que nada pode fazer. 2 bilhões e meio de pessoas confiando em Maomé. Maomé morreu, está morto. E Maomé não pode fazer nada por ninguém. É só um exemplo pelos caminhos das vaidades que o ser humano foi. E Deus repreendeu Israel. O povo de Deus, quando caiu na loucura, eles iam numa floresta, cortavam uma árvore, e daquele tronco ele fazia uma divisão. Metade era lenha, e metade ele esculpia a imagem de um ser. Depois folheava com ouro, e se ajoelhava diante de uma madeira, diante de um topo. Olha a loucura do ser humano. O ídolo nada pode fazer por você, pois ele não ouve, ele não é nada. Ele está ali parado porque alguém colocou, e dali ele não sai, somente se alguém transportar. Se for de madeira, pega fogo, vira cinza. Se for de outro material, de vidro, de cerâmica, se cair, quebra. Mas bilhões de pessoas estão prostradas diante disso. A palavra é trazida ao coração do homem para que ele reflita,
Deus nos deu a capacidade, o entendimento, a sabedoria, para que você não morra. Deus, desde o princípio, nos deu a palavra. E verdadeiramente bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor, que crê. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Por isso Jesus mandou que a sua igreja caminhasse por todos os lugares e ensinasse, pregasse o Evangelho. E ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Mas ele também advertiu: quem não crê vai ser condenado. Deus te adverte todos os dias. Você jovem, você que já tem entendimento, uma criança com 6, 7 anos de idade, ela já tem a capacidade de perceber o que é o bem e o mal. E quanto mais tempo, mais idade, mais ainda. Mas o que ocorre? O ser humano está aí com 70, 80 anos e um coração duro, mau, perverso, longe de Deus. Passou a vida inteira sendo enganado pelo diabo, porque a palavra de Deus diz: jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Mas na mocidade ele rejeitou Deus, mas ele ouviu o diabo, ele ouviu os conselhos de Satanás, ele deliberou viver no pecado e na prática do pecado, gerou filhos. Não conhecendo Deus, ele não ensinou os caminhos do Senhor aos seus filhos, gerou filhos para o inferno. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança de Deus. Quantas famílias estão agora no inferno? Avô, avó, pai, mãe, filhos. Por quê? Rejeitaram a palavra, rejeitaram os conselhos de Deus. A palavra de Deus diz em João 8,47: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Mas vós não escutais, porque não sois de Deus. Jesus pregava a palavra às multidões. Uns criam, outros não, outros zombavam e outros perseguiam. Isso foi com Jesus, isso foi com os apóstolos, seus discípulos, e nos dias de hoje não é diferente. As pessoas rejeitam. Mas, meu amigo, quando você rejeita a salvação proposta por Deus, é você que vai sofrer. As consequências do teu pecado virão sobre a tua vida, sobre a tua carne, sobre o teu espírito, sobre a tua alma. Olha para aqueles que estão trilhando o caminho teu, aqueles que foram à frente da tua vida. Olha para aqueles que trilham o caminho do alto, vida de miséria, perderam a dignidade, perderam o lar, família, perderam o emprego, e hoje, dominados pelo alto. É o caminho que Deus quer? Não. E muitos estão trilhando este caminho como se eles fossem ser diferentes. Os outros, mas comigo não. Engano e mentira. O caminho das drogas. Nunca se consumiu tantas drogas no Brasil e no mundo. Consequências: geração destruída, a morte logo cedo, chegando, o homem escravo, ele mesmo não tem condições de sair, está algemado, preso.
Deus mandou pregar, a palavra é pregada, mas o homem passa indiferente. Seus filhos estão todos no mundo das drogas e ele indiferente. Leva para ali, leva para lá, indiferente. Jesus chamando, vinde a mim, mas ele rejeita os conselhos de Deus. Sofre ele, perece ele,